Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 11, versículos 20 a 24. Então Jesus começou a censurar as cidades nas quais tinha sido realizada a maior parte de seus milagres, porque não se converteram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Não, até o inferno serás rebaixada. Pois se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que tu. Muito bem, a palavra de hoje ela é muito forte. E mais uma vez, o Evangelho, aqui de forma mais intensa e profunda, nos convida à conversão. Jesus aqui é muito duro com essas três cidades que receberam os seus grandes feitos, 3 cidades que experimentaram os milagres, os sinais e prodígios do Senhor. Porém, 3 cidades que não viveram as consequências dessa ação do Senhor, que é uma abertura de coração para a conversão, para o arrependimento. E aqui Jesus começa a dizer no versículo 21 sobre as 2 primeiras cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O termo ai era muito usado no Antigo Testamento pelos profetas que tinham o poder e excelência de condenar aquela região, aquele povoado, a partir de uma atitude de transgressão, a partir de uma atitude errada contra os mandamentos de Deus. E aqui, essas 2 cidades, nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta por excelência, retoma esse termo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se tivesse realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Tiro e Sidônia, no Antigo Testamento, eram cidades pagãs. Inclusive Tiro recebeu uma sentença muito forte porque o rei se autoproclamou um deus. Eram 2 cidades, como eu coloquei, pagãs, que viviam na devassidão, que viviam contra os mandamentos de Deus. Jesus aqui compara Betsaida e Corazim a essas 2 cidades, Tiro e Sidônia. E dizem, se esses 2 lugares, Tiro e Sidônia, tivessem experimentado a intervenção, o poder dos milagres, como Corazim e Betsaida, certamente Sidônia e Tiro teriam buscado abertamente a confissão. Teriam se arrependido, vestindo-se de saco, cobrindo-se de cinzas. Em outras traduções vai dizer vestindo-se de cilício. Era um instrumento, um tipo de instrumento de arrependimento. Era um cinto, e esse cinto tinha pregos. Eles usavam como penitência. Aqui a cobertura também de cinzas,
Como lembra a Esther, que se vestiu de cinza, ela se penitenciou para depois estar diante do rei. Então eram duas formas de penitência, e aqui Jesus dá o exemplo. Se Tiro e Sidônia tivessem de fato recebido os mesmos prodígios e sinais, a intervenção, como Corazim e Betsaida receberam do próprio Cristo, Deus presente, Emanuel, certamente haveria conversão. Então Jesus aqui ele vai colocar algo muito forte, vai realmente colocar algo muito sério para essas duas primeiras regiões, para essas duas primeiras cidades. E ainda continua: e tu, Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade com a qual Jesus passou a maior parte do seu tempo da sua vida adulta. Jesus nasceu em Belém, teve a sua vida, a sua infância, adolescência e no início do seu ministério em Nazaré. E a partir disso ele foi para Cafarnaum, onde viveu a boa parte do seu tempo. Ali ele morou com São Pedro, ali ele habitou e fez os seus inúmeros milagres e prodígios. Mas dentro de Cafarnaum, as pessoas não o aceitavam, experimentaram os milagres e prodígios e não se abriram ao dono, aquele que faz, aquele que é. Não reconheceram. E a partir dos momentos que viviam as experiências de milagres e prodígios, permaneceram da mesma forma. Não houve mudança, não houve arrependimento, não houve conversão sincera. Jesus ainda é mais incisivo. Ainda vai dizer: acaso serás elevada até o céu? Até o inferno serás rebaixada. Pois se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu falei no vídeo anterior que tanto Gomorra e Sodoma, inclusive Jesus cita no Evangelho de quinta-feira, Sodoma e Gomorra foram cidades aniquiladas justamente por não haver justo rezando por aquela região. Sodoma vivia o seu culto aos deuses. Aquela cidade era promovida pela devassidão, a relação sexual antes do casamento. Era um dos pontos fortes de Sodoma. Essa cidade foi aniquilada. Também por causa do seu orgulho, por causa da soberba. Assim como Tiro e Sidônia. Veja, Jesus vai comparar Cafarnaum a Sodoma. Cafarnaum que recebeu os seus feitos, os seus milagres, a sua intervenção. Cafarnaum não abriu o coração para o Senhor dos milagres. E aqui Jesus termina dizendo que haverá uma sentença. E eu digo para você, amado irmão, amada irmã, haverá uma sentença para nós que conhecemos o Senhor. E será uma sentença bastante séria. E aqui eu não quero colocar medo algum em você, mas te levar a uma verdade. Nós que conhecemos o Senhor, que comungamos da Santa Eucaristia, que conhecemos a sua palavra, nós temos uma responsabilidade. E se o Evangelho hoje nos convida à conversão, nos convida em primeiro lugar a uma mudança de vida. Até que ponto eu permito que a palavra de Deus me transforme? Até que ponto eu permito que essa ação milagrosa do Senhor, que acontece todos os dias da minha vida, me transforme? Até que ponto eu aceito Jesus e vivo de forma autêntica esse Deus que eu digo que amo, que sirvo e que proclamo? Nós que recebemos os milagres e prodígios do Senhor, nós que temos o Senhor de perto por meio da Santa Eucaristia, nós que temos hoje, por meio da igreja, os sacramentos à nossa disposição, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo com a nossa vida? Então fica essa reflexão no dia de hoje. Até que ponto eu, que digo que conheço o Senhor, que fiz uma experiência com Ele, eu
verdadeiramente permito me transformar, hoje inclusive, com a sua santa palavra, com a sua ação na minha vida? Que o mesmo preciosíssimo e poderoso sangue, que tem o poder imenso de curar a cada um de nós de uma enfermidade muito mais profunda e que Deus se preocupa com ela, que é a vida de pecado. Clamemos o precioso sangue do Senhor pelas feridas da nossa alma que nós permitimos por causa do pecado. Que esse precioso sangue venha nos libertar, fazer de nós novas criaturas, mas acima de tudo, também trabalhar na nossa mente, na nossa mentalidade, porque temos uma responsabilidade conosco mesmos e também com quem está à nossa volta. Desejemos mesmo, por meio do precioso sangue, sermos pessoas corretas, caminheiros nessa terra, dispostos a muito mais que falar do Senhor, mas viver intensamente aquilo que Ele nos pede e nos propõe. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. A paz.